Imagine por um instante que as moedas de prata nunca mudaram de mãos. Que o beijo no Jardim das Oliveiras nunca aconteceu. Que Judas Iscariotes, aquele discípulo que a história lembra como traidor, tivesse feito uma escolha diferente naquela noite. O que teria acontecido com Jesus? Com o cristianismo? Com você? Essa não é apenas uma pergunta histórica. É uma questão que pode mudar completamente nossa compreensão sobre destino, livre-arbítrio e o papel de cada pessoa na história da humanidade. Vamos explorar juntos esse cenário fascinante que poucos ousam imaginar. Primeiro, precisamos entender algo crucial. A traição de Judas não foi um acidente. Segundo os evangelhos, os líderes religiosos de Jerusalém já procuravam uma maneira de prender Jesus discretamente, longe das multidões que o seguiam. Eles temiam uma revolta popular se agissem abertamente durante a Páscoa, quando a cidade estava lotada de peregrinos. Judas ofereceu a solução perfeita. Ele conhecia os lugares isolados onde Jesus costumava orar. Por 30 moedas de prata, ele entregou não apenas um homem, mas o momento exato e o lugar preciso para uma prisão silenciosa. Mas e se ele tivesse recusado? Sem Judas, os sacerdotes e fariseus teriam enfrentado um problema enorme. Jesus estava constantemente cercado por multidões. Durante o dia, ele ensinava no templo, protegido por milhares de admiradores. À noite, estava com seus discípulos em locais que mudavam frequentemente. Uma prisão pública poderia facilmente se transformar em um motim. Roma não tolerava distúrbios, especialmente durante festividades religiosas. Os líderes judaicos sabiam disso e por isso precisavam de discrição. Sem a informação privilegiada de Judas, eles teriam 3 opções: esperar que Jesus cometesse um erro público flagrante, arriscar uma prisão violenta em meio à multidão, ou simplesmente desistir. Aqui está onde fica interessante. Jesus sabia que estava em perigo. Ele falou abertamente sobre sua morte iminente várias vezes. Se Judas não o tivesse traído, Jesus ainda teria ficado em Jerusalém durante aquela Páscoa? Ou teria voltado para a Galileia, sua região de origem, onde tinha mais apoio popular? Alguns estudiosos argumentam que Jesus deliberadamente provocou sua própria prisão e execução. Ele entrou em Jerusalém montado em um jumento, cumprindo propositalmente uma profecia messiânica. Ele perturbou o templo, expulsando os vendilhantes. Ele desafiou abertamente as autoridades. Se essa interpretação estiver correta, a ausência de Judas apenas teria atrasado o inevitável. Jesus teria encontrado outra forma de forçar o confronto final. Mas imagine o cenário oposto. Sem a traição, Jesus sobrevive àquela Páscoa. Ele continua seu ministério por mais anos, talvez décadas. Seu movimento cresce ainda mais. Ele treina mais discípulos, desenvolve suas ideias, talvez até escreva suas próprias palavras, em vez de depender dos relatos de outros. O cristianismo, como conhecemos, seria completamente diferente. Pense nisso. Toda a teologia cristã se baseia na morte e ressurreição de Jesus. Paulo de Tarso, que nunca conheceu Jesus em vida, construiu uma religião inteira em torno do Cristo crucificado e ressuscitado. Sem a crucificação, não haveria essa narrativa central de sacrifício redentor. Se Jesus tivesse vivido até a velhice, o cristianismo poderia ter se desenvolvido mais como o budismo, centrado nos ensinamentos de um mestre sábio, não na morte sacrificial de um salvador divino. Os evangelhos teriam sido muito diferentes. Em vez de culminar com a paixão, morte e ressurreição, eles registrariam décadas de ensinamentos e sabedoria. Teríamos muito mais das palavras diretas de Jesus, menos interpretações teológicas posteriores. Mas há outro lado dessa moeda. Sem o drama da crucificação e ressurreição, o movimento de Jesus teria ganhado a mesma atração explosiva? A história está cheia de professores sábios que tiveram seguidores durante suas vidas, mas cujos ensinamentos desapareceram após suas mortes naturais. A morte violenta de Jesus, seguida pelas alegações de ressurreição, criou um momentum que transformou um movimento regional judaico em uma religião mundial. O martírio tem um poder que a longevidade não tem. E quanto a Judas? Se ele não tivesse traído Jesus, talvez fosse lembrado como apenas mais um dos 12 apóstolos. Seu nome não seria sinônimo de traição. Crianças não seriam chamadas de Judas como insulto. Ele poderia ter escrito um evangelho, fundado igrejas, sido venerado como santo.
Ou talvez sua insatisfação, qualquer que tenha sido a verdadeira razão de sua traição, eventualmente o levasse a abandonar o movimento de qualquer forma. Podemos nunca saber suas verdadeiras motivações. Alguns textos antigos sugerem que Judas agiu por ganância. Outros, como o Evangelho de Judas, um texto gnóstico, sugerem que ele foi o único discípulo que verdadeiramente entendeu Jesus e traiu-o a pedido do próprio Mestre para cumprir um plano divino. Se essa última interpretação estiver correta, então perguntar: e se Judas não tivesse traído Jesus? É como perguntar: e se o sol não nascesse amanhã? Não seria possível dentro da lógica daquele universo teológico. Mas voltemos à história. Roma estava se tornando cada vez mais intolerante com movimentos messiânicos judaicos. Nas décadas seguintes à suposta crucificação de Jesus, houve várias revoltas judaicas, todas esmagadas brutalmente. O Templo de Jerusalém foi destruído em 70 d.C. Se Jesus tivesse sobrevivido e seu movimento crescido, é muito provável que Roma eventualmente o visse como uma ameaça política, não apenas religiosa. A crucificação poderia ter vindo de qualquer forma, apenas mais tarde, talvez em circunstâncias diferentes. Ou talvez Jesus tivesse sido sábio o suficiente para navegar politicamente, como outros líderes religiosos da época fizeram. Talvez ele pudesse ter negociado uma coexistência pacífica com Roma, transformando seu movimento em algo mais aceito, menos revolucionário. Nesse caso, o cristianismo poderia ter permanecido uma seita judaica, nunca se separando completamente do judaísmo. Paulo de Tarso nunca teria levado a mensagem aos gentios da forma como fez. A religião teria permanecido geograficamente limitada ao Oriente Médio. O mundo ocidental seria irreconhecível. Muito da arte, arquitetura, filosofia, direito e cultura europeia se desenvolveu através da lente do cristianismo. Sem a versão específica do cristianismo que conhecemos, centrada no sacrifício redentor, a civilização ocidental teria tomado um caminho completamente diferente. Mas aqui está a verdadeira questão que essa reflexão levanta: quanto da história é inevitável e quanto depende das escolhas individuais de pessoas específicas? Judas era apenas uma engrenagem em uma máquina divina, cumprindo um papel necessário em um plano predeterminado. Ou ele foi um agente livre cujas escolhas realmente importaram e mudaram o curso da história? Essa tensão entre destino e livre-arbítrio está no coração não apenas do cristianismo, mas de todas as grandes questões filosóficas humanas. Se você gostou dessa reflexão e quer explorar mais questões históricas e filosóficas fascinantes, se inscreva no canal. Toda semana trazemos novos cenários alternativos que fazem você repensar o que conhece sobre história. No fim das contas, talvez a pergunta "e se Judas não tivesse traído Jesus?" nos diga mais sobre nós mesmos do que sobre o passado. Ela revela nossas próprias crenças sobre se nossas escolhas importam, se somos autores de nossas vidas ou apenas atores seguindo um roteiro já escrito. Judas fez uma escolha. Jesus fez escolhas. Os sacerdotes, Pilatos, os romanos, todos fizeram escolhas. E de alguma forma, todas essas escolhas se entrelaçaram para criar a história que conhecemos. Suas escolhas também importam. Cada decisão que você toma, por menor que pareça, é um fio na tapeçaria da história humana. Você pode não mudar o mundo como Judas inadvertidamente mudou, mas você está constantemente criando o futuro com suas ações. Então, enquanto refletimos sobre o que poderia ter sido, não esqueçamos de viver plenamente o que é e o que ainda pode ser. Se essa jornada através da história alternativa tocou você de alguma forma, deixe sua inscrição no canal. Vamos continuar explorando juntos as infinitas possibilidades do "e se" que tornam a história tão fascinante. Obrigado por dedicar esses minutos à reflexão. Até a próxima história que poderia ter sido.